Meu nome é Lúcia Castanho, a minha formação é em artes visuais. Eu fiz faculdade em São Paulo, numa época que dificilmente as meninas da minha idade, né, acabavam o colegial e ficavam aqui em Sorocaba, estudando aqui. Então, dificilmente iriam estudar fora. Então, eu com 17 anos, eu já fui até o Santa Marcelina, em São Paulo. Eles tinham um curso de desenho para quem ia prestar vestibular. Então, eu passei 6 meses do terceiro colegial indo para São Paulo aos sábados para aprender desenho e outras coisas, né, que eu não tinha conhecimento. Então, a minha formação é toda em arte. Depois eu fiz, no Santa Marcelina mesmo, eu fiz pós-graduação em aquarela. Depois fiz mestrado e doutorado no Mackenzie. E, por último, fui fazer pós-doutorado em Portugal, no Porto, na Faculdade de Belas Artes do Porto. Essa é a minha formação acadêmica de professora de universidade, né? E que, junto com tudo isso, eu sempre fiz o meu trabalho prático, né? Desde a década de 80 que eu faço o meu trabalho com desenhos, sempre desenhei muito e atualmente faço bastante pintura. Tive a oportunidade durante o doutorado, que eu acho que isso é muito interessante, de escrever sobre o que eu estava produzindo. Então eu fazia foto performance, né, sobre a Ofélia de Shakespeare, né, em Hamlet. E essas fotos eu tive essa oportunidade de falar do feminino, né, de falar dessa figura feminina que é a Ofélia. E continuei falando, né, até hoje o meu trabalho está ligado ao feminino. A Ofélia sempre aparece, eu continuo fazendo foto performance, que são mergulhos, né? Então é um assunto que está aí o tempo todo, né? É uma questão feminina e eu falo da Ofélia. Quando eu fui fazer pós-doutorado, eu vi um texto, eu li um conto pequenininho do Kafka, que ele fala do silêncio das sereias. Então esse silêncio acabou entrando no meu trabalho também, e durante o pós-doutorado eu falei e produzi objetos que tratavam do silêncio, né, do silêncio feminino também. A respeito, eu já falei da minha formação, você me perguntou sobre mergulho, né, que esse é um trabalho que eu comecei já faz 2 anos, né, e que vem, então eu tenho que falar da Ofélia, né, que é a Ofélia, a morte da Ofélia, depois o coração da Ofélia, depois o silêncio, né, feminino, que eu já fui buscar as sereias, né, e agora por último, e depois eu fiquei 1 ano morando em Portugal, e quando eu voltei, eu passei a fazer esse trabalho que eu falava das travessias, né? A pintura é sobre atravessar, né? É sobre o além-mar, é sobre sair do Brasil e ir para lá, ficar todo esse tempo. E eu continuei, né, visitando Portugal, e quanto mais vezes eu fui, mais esse trabalho, né, foi tomando corpo, que são esses mergulhos. Tanto na piscina, né, eu faço mergulho na piscina, e falo esse trabalho que está aqui atrás, né, que é sobre o mergulho no fundo do mar, que para mim é o desconhecido também. Falar eu acho assim que a gente fala de questões. Eu trabalho com criação, né? Meu trabalho é criação. Então, falar para mim do desconhecido é criar coisas, objetos e imagens desconhecidas para mim. Então, quem trabalha com criação normalmente vê o mundo dessa forma, né? Essa possibilidade de criar a partir de coisas que eu vivo, né?
essa é uma questão feminina das artistas, né? Frida Kahlo falava que ela trabalhava o que ela mais conhecia, e eu acho que é isso que a gente faz o tempo todo. Quem eu conheço, né? O que eu mais sei é dos meus sentimentos diante das coisas que eu observo. Então, é o que eu trabalho, meu trabalho é nesse sentido. Sempre foi, né? E sobre o ateliê, que é um espaço maravilhoso, generoso, em Votorantim, né? Eu trabalho lá com a Laura Matos, uma outra artista. Fizemos essa inauguração, pensando em ter um espaço assim, onde as pessoas pudessem visitar, né? Conhecer mais o nosso trabalho. A gente está perto da DAM, que é a galeria na qual nós trabalhamos, né? Que tem em Votorantim e tem em São Paulo, e também em Itu. E a gente está ali próximo, então é muito bacana você saber que você é um lugar para guardar tudo que você já produziu, né? Que eu tenho trabalhos desde a década de 80, então lugar de pesquisa, né? Onde ficam os nossos livros, e não tem como o artista trabalhar sem buscar referências visuais, né? É o que a gente faz. A gente trabalha, mas a gente vê muito, a gente visita muito, né? A gente precisa ver. E é isso.